Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender a criar essa animação utilizando somente HTML e CSS. O que nós criamos aqui? Eu chamei a imagem, de um disco voador, pode ser qualquer imagem na verdade. E nós criamos essa animação onde ele fica constantemente descendo e subindo aqui a imagem do disco. E essa sombra aqui é criada puramente com CSS. Essa sombra não é nenhuma imagem. Nós com CSS nós vamos criar ela. E essa animação, repara que quando a nave sobe, a sombra expande, e reduz um pouco ali a visibilidade dela. E quando a imagem desce, a sombra se reduz e aumenta ali a consistência da sombra, Vamos aprender a criar tudo isso agora nesse vídeo. Bom, pessoal, já quero que você deixe o like no vídeo, porque depois vai aprender a programar aqui e vai esquecer. Então, te inscreve aqui no canal do YouTube, deixa o like no vídeo e vamos começar a programar. Bom, eu já deixei essa página aqui pronta, só coloquei essa cor um pouco cinza de fundo aqui no HTML. Eu abri um HTML purinho, ó, não tem chamada em nada. Criei um style aqui para escrever nosso CSS e no body, na principal tag ali, que mostra os elementos HTML, eu botei uma cor de fundo aqui e chamei uma fonte que nem precisa, na verdade, a gente não vai utilizar fonte nenhuma neste exemplo aqui. Então, só essa cor de background. Bom, vamos começar criando aqui o nosso HTML. É bem simples criar tudo isso. Só que antes eu já deixei separada aqui a imagem dessa sombra, A imagem aqui do disco voador eu chamei de disco-2.png e eu vou ter que chamar essa imagem aqui. Eu vou começar criando uma div para posicionar melhor os elementos. Vou chamar a div aqui, que eu vou chamar de uma class container e vou colocar a imagem dentro dela. Na verdade, aqui na container eu vou criar mais duas divs. Eu vou criar uma div, deixa eu dar um tab aqui, uma div que eu vou simplesmente ordenar os elementos, que eu vou chamar então de class, vamos chamar de class card mesmo, que é um nome comum, padrão que todo mundo utiliza. Dentro da class card vai ter uma div que vai ter a class, vou criar a class, vou chamar de disco, que é onde vai estar o disco voador. Então aqui vai ter a imagem com a tag img. E outra div logo depois dela, dentro da card ainda, e nessa div aqui vai ser a sombra. Então eu vou colocar aqui a class sombra, para ficar bem intuitivo. E não vai ter nada escrito dentro dela, tá? Ah, então precisa dela, se não vai ter nada escrito? Claro que precisa. A gente só vai criar aqui a sombra com CSS. Precisa ter a tag aqui, mas não vamos escrever nada dentro dela. Aqui na imagem, eu vou chamar aqui o atributo out. E aqui eu vou chamar a imagem. A imagem está exatamente na mesma pasta, ó. Não está em nenhuma pasta de imagens. Então, só vou chamar o nome da imagem aqui, que é disco-2.png. Pessoal, essas imagens que eu utilizo de exemplo, todos eu pego ali de sites free. Por exemplo, essa imagem ali eu peguei do Icon Archive. Vou botar aqui para vocês, ó. Se eu não me engano, eu peguei do Icon Archive essa imagem, que é só você pesquisar aqui em inglês o que você precisa e tem vários ícones ali de uso livre, tá? Nas minhas outras redes sociais, no Instagram, eu vou deixar uma lista de sites onde tu baixa ícones, onde tu baixa imagens de exemplo, enfim, tá? Vamos chegar aqui então, salvei, vamos ver se apareceu aqui o disco voador. Vou atualizar aqui, ó, e tá aqui, ó. Ainda não aparece a sombra e o disco tá um tamanho maior do que a gente precisa e não tá nem centralizado. Porque tudo isso a gente vai resolver com o CSS agora. Bom, vou chegar aqui no CSS, o HTML é só isso, tá? É bem simples mesmo, é bem fácil. Geralmente eu tento criar o código com
menos código possível, criar a funcionalidade, né, sem desperdiçar código, com menos código possível, fica mais simples, mais intuitivo para ler e fica mais leve, né? Que a gente está criando só um exemplo, mas num site de verdade, o site completo, o HTML vai ter muito mais linhas, o CSS vai ter muito mais linhas, então tudo que a gente conseguir economizar ali em linhas, a gente reduz um pouco o peso do arquivo e isso vai otimizar o carregamento do teu site. Bom, beleza. Vamos chegar aqui e agora eu vou primeiro chamar a div do container, né? Então aqui ponto container e ponto container eu só vou dar um test align center aqui para centralizar os elementos dentro dela, que no caso vai ser a imagem, tá? Só isso. Depois eu vou chamar o card img, ou seja, a imagem está dentro do card, e eu vou avisar que essa imagem vai ter um max width, ou seja, vai ter uma largura máxima de 200 pixels. Ela pode ser menor, mas se ela for maior que 200, ela vai reduzir para 200. Salvei aqui, se tudo deu certo, é para a imagem centralizar e reduzir. Ó, tá aqui já posicionado. Pessoal, aproveitando esse vídeo para avisar, enquanto eu chamo aqui a class disco, quero relembrar que estamos fazendo lives de programação, né? Todas as terças-feiras, onde eu crio ao vivo alguma página ou alguma funcionalidade completa que envolve programação para web, programação para a internet. Na maioria das vezes vai ser algo relacionado a front-end, mas de vez em quando vai ter algo de back-end também. Show? E se tu quiser, baixe, se tu está começando principalmente, eu tenho um curso completo de front-end, onde eu foco o desenvolvimento somente em HTML e CSS. Eu ensino a criar sites completos e totalmente responsivos, utilizando só HTML e CSS. E também quem está nesse curso, que eu chamo de comunidade do professor Roberto, ele tem acesso ao download de todos os códigos que eu crio aqui no canal do YouTube. Todos os códigos que eu crio na live, eles estão disponíveis para download ali dentro do curso. Todos os códigos que eu crio aqui, principalmente o código desse vídeo, ele vai estar disponível para download lá para quem faz parte do curso. Mas quem não faz e está aprendendo e quer ir copiando o código aqui comigo enquanto eu faço, fica à vontade, vai simplesmente... não vai agilizar tanto o teu desenvolvimento, mas vai agilizar em conhecimento, porque você vai escrevendo, você vai aprendendo mais. Show? Aqui no disco, então, vamos chamar aqui, vamos definir uma altura para ele de 215 px na div disco, ó, nessa daqui. Vai ter 215 de altura. Vamos botar aqui um padding top, padding top de uns 0 pixels, tá? Depois a gente vai entender por que a gente faz isso. E depois vamos aplicar as animações, tá? Salvei aqui. Vamos agora criar o ponto sombra. Vamos criar aquela sombra. Tá? O disco visualmente não vai fazer tanta diferença do que eu fiz até agora, mas depois a gente vai ter que acrescentar animação nele. Vamos criar aqui a sombra, tá? Porque por enquanto não tem sombra nenhuma aqui, ó. A gente vai criar agora. Já tem a div sombra lá, apesar de estar vazia. E aqui, ó, vou criar a sombra. Tem diversas maneiras de criar esse efeito de sombra, tá? E também a cor vai dependendo do teu layout. Eu vou criar aqui imaginando que a pessoa está utilizando a sombra em um fundo claro, tá? Então, background 333, que é uma cor de fundo escura, só que não tão preta, não completamente preta. Vou definir uma largura para essa sombra, que vai ser de 100 pixels. Eu estou definindo essa largura de 100 pixels pensando no tamanho da minha nave ali, tá? Do meu disco voador. E a altura de uns 7 pixels, a altura é a mesma coisa, tá? E vou dar aqui um border radius de uns 50%, que vai dar 50% para todos os lados. O que ele vai fazer? Vai arredondar completamente essa tag. Show? E vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vou dar um
teste align, não vai precisar teste align center, eu acho, mas vamos salvar aqui e vamos ver como ela está ficando lá. Deixa eu atualizar aqui. Ah, tá aqui, ó. Tem que dar um teste align center nela. Teste align center. Ó, salvei. Vou atualizar aqui. Opa, não salvei, será? Salvei. Ah, não ficou. E claro que não vai ficar, né, pessoal? Porque Test Line Center serve para centralizar textos. A sombra não é um texto, né? Ela é um bloco. Ela div, não tem nada escrito dela. Então aqui eu viajei mesmo. Então para centralizar essa sombra, que é uma div, um bloco, eu vou botar margem, eu vou botar 25 pixels de distância na parte de cima e na parte de baixo, e alto. Alto que vai fazer com que centralize este elemento. Salvei, vou atualizar. A gente deu uma margem automática à esquerda e uma margem automática à direita. Consequentemente, ele acaba centralizando, tá? Esse aqui é o início da sombra. Agora, eu vou aplicar um box shadow, uma sombra mesmo dentro deste bloquinho que está ali, dentro daquela mancha escura que eu coloquei. Então, box shadow, vou botar 0, 0, por quê? Porque a sombra vai ser igual para todos os lados, ela não vai se deslocar. 8 pixels de deslocamento de fumaça dessa sombra e 9 pixels de início. Ela vai começar a partir de 9 pixels. E a cor a mesma do background, 333. Vai aparecer que é a mesma coisa. Salvei, vou atualizar aqui. Ó, olha como é que ficou. Como ficou bem expandida essa sombra. A gente tem que cuidar para cor aqui do background, ela tem que ser a mesma cor da sombra e vice-versa. Então, a cor aqui for diferente, aqui também tem que ser diferente. Senão não vai aparecer a mesma coisa. Beleza. A parte estática está pronta, né? Aqui a nave com a sombra que nós criamos. O tamanho da sombra vai variar de acordo com o layout, de acordo com o estilo que você quer fazer. Agora vamos criar essas animações. E isso não é transição, não é transition que a gente fez em outros vídeos, é animação mesmo no CSS. Então, para a gente fazer isso, para criar as animações no CSS, a gente precisa primeiro vir aqui embaixo e criar o que vai acontecer nesta animação. Para criar isso, a gente utiliza um valor chamado @keyframes, no plural. Tá? @keyframes. E aqui depois da palavra keyframes, eu vou escolher, eu vou inventar, eu vou criar um nome para esta animação. O primeiro aqui eu vou criar com o nome sombra. Por quê? Ah, deu coincidência que é o mesmo nome da class, mas não tem nada a ver. Esse aqui eu estou criando um nome, que é sombra. Ficou intuitivo com o mesmo nome de class, mas este ponto sombra aqui não tem nenhuma relação com o valor sombra que eu botei aqui, tá? Quero deixar isso bem claro. Abre e fecha chaves e dou Enter. E aqui tem algumas formas de criar animação. Em outros vídeos eu explico as variações. Aqui a gente vai fazer da forma mais simples que existe para criar esse elemento. Eu vou aplicar uma palavrinha chamada from. Ou seja, ela vai iniciar com os valores que eu vou colocar aqui e vai ir para outros valores. Então, from, abre e fecha chaves, depois eu vou botar embaixo to, abre e fecha chaves. Dentro das chaves do from, eu vou avisar que esta sombra ela vai iniciar com 100 pixels de largura, ponto e vírgula, e o box shadow dela, box-shadow, a sombra dela, ela vai iniciar de 0, 0, os mesmos valores que estão lá, tá? 0, 0, 8 pixels, 9 pixels e o valor 333. Ele inicia a animação com esses valores, que por acaso são os valores estáticos já dela. Tá? Então, inicia com esses valores aqui. E ela vai modificar até este valor que eu vou colocar aqui. Eu vou reduzir a largura para 75 pixels. Ah, professor, mas aqui no from são os mesmos valores que começa por padrão aqui nela, ó. Então eu preciso colocar mesmo? Precisa colocar, porque para criar essa animação ela vai ir do from para o to, mas depois ela vai inverter, ela precisa voltar, né, para esses valores. Então eu preciso colocar os valores que eu botei aqui no from. Mas então ela vai reduzir para 25 de largura, 25 pixels, 75 pixels de largura.
E o Box Shadow também vai mudar. O Box Shadow vai para 0, 0, né, que não vai se deslocar, ela não se desloca, mas vai reduzir ali a expansão dessa sombra para 4 pixels, e aqui reduz 8 pixels, que reduz um pouquinho também. E a cor é a mesma, 333. Show? Só com isso já vai funcionar a sombra. Agora vamos fazer a animação do disco, que ele subindo e descendo. Vamos botar aqui, mesma coisa, @keyframes, e aqui eu vou botar o valor disco. Também estou inventando esse nome, não tem nada a ver com a class disco. E aqui eu vou também o from, o padding top dele, que inicia com 0, lá. Lembra que eu botei lá iniciando com 0, vai ser o mesmo aqui, 0 pixels, mas do to vai mudar. Então, do to vai também o padding top e vai para 30 pixels. Ou seja, ele vai se deslocar 30 pixels para baixo. Legal? Frames disco. Show. Mas se eu salvar aqui, até provando que não tem nenhuma relação com o nome de classe, e atualizar, nada mudou. Por quê? O keyframe, ele simplesmente cria a animação. Agora eu preciso vincular essas animações a alguma classe, algum elemento ali do HTML, vinculo ele via CSS. Como é que a gente faz isso então? Vamos começar com o disco. Eu vou aqui no disco, e eu vou aplicar no disco vamos botar aqui, chamo o estilo Animation. Tá? Animation tem vários detalhezinhos, eu vou mostrar aqui de forma bem sucinta. Animation, eu preciso definir primeiro qual animação eu vou executar aqui. Então aqui eu preciso botar o nome que eu criei da animação. Na classe disco eu vou usar a animação que eu chamei de disco. Então vou botar aqui Animation, botar aqui disco. Show? Depois, espaço, quanto tempo vai levar a transição dessa animação? Vai ser um S, que é 1 segundo, e eu vou escrever aqui linear, que ele vai aplicar isso de forma linear, ou seja, a velocidade é constante durante esse 1 segundo. Depois eu vou chamar aqui um animation-direction. E aqui eu vou botar alternate. O que é isso? Para que ele fique alternando entre o from e o to. Senão ele vai aplicar a animação, vai voltar, ele vai, por exemplo, vai descer a nave, vai voltar para cima e vai descer de novo, de uma forma dura. Aqui não, ele vai aplicar a animação para baixo, depois aplicar a animação para cima de forma alternada. E aqui eu só preciso definir no animation-iteration count, esse aqui mesmo. Eu defino quantas vezes vai se repetir essa animação. Eu posso botar um número de vezes que vai repetir 2 vezes, 3 vezes. Se eu colocar a palavra infinite, que não sei bem mais pronunciar em inglês, vai ficar infinita. Ou seja, ele vai ficar, enquanto a página estiver aberta, vai ficar executando essa animação. Salvei aqui, vou chegar aqui, vou atualizar e olha só, ele está executando essa animação aqui. Mas aqui teve um bugzinho. Repararam que ele está descendo a sombra junto? E não é isso que a gente quer, a gente não aplicou a animação na sombra. Então, para que ele não desça a sombra junto, e eu vou colocar aqui no disco, creio que é no disco. Eu vou botar um box sizing border box. Ele está fazendo isso porque ele está somando a altura ali com o padding, né? Quando eu vou atualizar aqui agora, agora ele não faz mais isso. Show? Tá descendo, subindo ali e a sombra está parada. Para aplicar a animação na sombra é muito fácil. Eu vou copiar, vou copiar exatamente os valores que eu coloquei aqui no disco e vou aplicar aqui, no ponto sombra. Só que qual animação eu quero aplicar aqui? Eu quero aplicar a animação do disco? Não. Aqui eu quero aplicar a animação da sombra. Então vou mudar aqui para sombra. Salvei. É importante nesse caso aqui que seja realmente o mesmo tipo de animação e a mesma velocidade. Salvei aqui. Vou
atualizar aqui agora. E olha só, agora ele funcionando a nossa animação. Legal, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Acompanhe as lives, né? Eu estou fazendo semanalmente. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.